Vamos lá. Quando eu pensei no livro, não vou ficar aqui justificando do livro, enfim, vocês vão saber aí pela mídia toda, do Vitório, da VJ, enfim. Mas primeira coisa, eu fui atrás da palavra hospital, né? O que significa hospital é uma palavra de origem latina, de latim, e aí significa simplesmente ser hospitaleiro. Fui descobrir isso. Não tinha nada a ver com a questão de saúde. A palavra em si não tem significado nenhum com a palavra saúde, com a palavra de tratamento, com a palavra de lugar para se cura, lugar para se fazer tratamento a nível de saúde. E simplesmente ela se refere a hóspede, estrangeiro, conviva, viajante, aquele que dá agasalho e que hospeda. E nós vemos isso, não sei por que cargas d'água nós temos a palavra hospital. Aí eu fiquei pensando naquela evolução toda do hospital. Então, se a palavra hospital significa isso, da onde vem a questão do hospital para cura? De um equipamento, na verdade, um edifício de tratamento e de saúde. Vamos ver se eu me entendo aqui. Aí fiquei pensando no hospital de ontem, né? Toda essa evolução do hospital. O que era o hospital antigamente, que eram centros de tratamento extremamente, talvez até, digamos, desumano. São camas todas juntas, talvez até uma doença passando para o outro, né? Um doente passando a sua doença para o outro. Então, esses espaços todos eram espaços aonde você ia para ser tratado, talvez não para ser curado, né? Simplesmente era um espaço aonde as pessoas eram retiradas da sociedade, muitas vezes eram espaços para as pessoas irem morrer, né? Isso nós vemos muito nos livros. E depois eu venho pensando no de hoje, e venho simplesmente dentro da palavra hospital, eu acredito que seja um local de diagnóstico, porque nós temos um centro de diagnóstico hoje em todas as áreas hospitalares, nós temos a área de prevenção, então nós temos os centros de imagem, nós temos os ambulatórios, os laboratórios, nós temos o espaço de cura, efetivamente, de problemas relacionados à saúde. Então é um sistema, é um organismo vivo, muito complexo, é multidisciplinar esse edifício de saúde, esse edifício hospitalar. E lá dentro acontece de tudo. É uma grande cidade e ela nunca fecha, né? Ela funciona 365 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ela tem uma grande complexidade. E na verdade, essa complexidade também envolve o usuário, e o usuário ele participa nessa complexidade com emoções, com diferentes emoções. É um grande quebra-cabeça, porque você lá dentro pode estar sentindo vida dentro de uma maternidade, ou você esperando que o médico te dê uma resposta positiva de que você vai viver dentro daquela anomalia. Você pode ter sofrimento, você pode ter o nascimento, você sente dor, você sente que a doença está te consumindo. Então são emoções muito fortes. E essa complexidade emocional faz com que a gente pense nos espaços hospitalares, como o próprio Lauro citou. São empreendimentos complexos que abrigam pessoas em confronto com emoções e incertezas nos momentos mais críticos da existência humana, né? Então isso faz com que haja uma síntese muito grande nesse processo do que nós vamos projetar esses edifícios. Como é que a gente vai iluminar esses edifícios? E a luz tem uma relação muito intrínseca com o sentimento, com a emoção. A gente já sabe disso. Eu posso fazer a luz ser aconchegante ou ela ser irritante. Isso é muito simples. O McDonald's, por exemplo, usou muitos anos a iluminação para afastar as pessoas, para ela ser irritante. Era um fast food. Ela não queria que nós ficássemos ali tomando milkshake a tarde toda. Então, realmente, a luz era intensa, muito branca, fria, para que as pessoas não se sentissem bem ali dentro.
Em compensação, hospitais também sempre teve esse tipo de iluminação irritante. Quem fecha o olho e pensa numa área hospitalar, num hospital branco frio. Nós até falávamos, iluminação de hospital, branco frio, branco geladeira. E aí nós vamos concebendo essas emoções, concebendo essas sensações desse usuário, desse paciente, desse acompanhante, desse usuário efetivo e também da equipe médica e também da equipe de administração, como usar este espaço. Como iluminar cada um desses espaços. É juntar esse quebra-cabeça de um milhão de peças e falar como é que eu ilumino. E aí vem uma síntese toda. Qual é o papel social dessa arquitetura que nós temos aqui, grandes arquitetos na área hospitalar, com quem eu tenho a honra de trabalhar? E como é que eu ilumino isso? Qual é esse papel? Para mim é isso, é estabelecer a relação com as pessoas. Eu não ilumino parede, eu não ilumino chão, eu não ilumino planta baixa, eu ilumino para as pessoas. Para quem vive lá dentro, para quem convive lá dentro, para quem trabalha lá dentro, para quem passa, nem que seja 1 hora, nem para quem vai fazer a visitinha de médico, como falam, mas eu tenho que tentar entender quais são os conflitos desse ser humano para conseguir fazer com que ele se sinta melhor dentro desses ambientes. E assim é feita a nossa, digamos, a nossa premissa de projeto. Tem uma frase também do Cavalcante, que devia ser meu slogan de campanha, dentro do meu trabalho, que a luz afeta sensivelmente a percepção, humor e comportamento dos usuários de um espaço. Ele falou isso para a gente, para quem trabalha com light design, ele quis vender o nosso trabalho. Mas de certa forma, eu acho que é muito isso. E aí eu me lembro do que nós conhecemos até então de iluminação e arquitetura hospitalar. De onde que eu falo assim, de onde viemos. E eu vejo isso, que seriam ambientes que eu até brinco quando eu dou aula, eu brinco muito que falo assim, você chega num lugar desse, senta aqui e olha para aquele painel que a senha está no 280 e a sua é 1500. Aí você fica num pânico, sentadinha, esperando 286, 287, 288, 1 hora depois não passou da 300 e a tua senha é 1000 e pouco. Então isso dá uma agonia. É isso que eu falo das sensações, das emoções daquele usuário. Isso é irritante. Então, por que fazer com que a iluminação seja também irritante? A iluminação aqui não é aconchegante, não traz nenhum benefício para esse usuário, não está cativando, não está abraçando, não está emocionando nenhum usuário. E a arquitetura também não está nada ajudando. Mas aí vamos um pouquinho mais além e nós vemos que já se tentou fazer algo diferente daquilo, e vamos trazer um pouco mais de design de interiores, fazendo com que haja um aquecimento mais. Só que na iluminação parece que não conversa, porque é uma iluminação de uma luminária que é para escritório, a chamada luminária duplo parabólica, que não tem nada a ver com uma área de recepção. Então, eu digo que não houve conversa entre a evolução da arquitetura e a evolução da iluminação. E isso aqui, gente, o que seria? Qual será a intenção de um projeto realizado como esse? E esse aqui, então, é o incrível Hulk. Todo mundo está verde aqui dentro desse espaço. Então, são intenções dadas. Zanettini dá risada, Zanettini? Vamos falar a verdade. Porque são intenções, mas não se chega a lugar nenhum. E aí a gente vem pensando muito nisso há muitos anos, criando essa relação do papel social que nós temos ao projetar uma iluminação, os arquitetos também ao fazer um projeto de uma área de saúde.
que, não, ao meu ponto de vista, deve-se criar uma identidade ambiental. Primeiramente, temos que fazer um projeto para que haja uma logotipia desse ambiente, logotipia relacionada à imagem corporativa desse hospital. Isso é muito importante. Um hospital público não precisa necessariamente ser feio, né? E nós temos alguns projetos relacionados a isso. Não precisa necessariamente um hospital de ponta ser tão descuidado como nós temos também aí no nosso mercado. Nós evoluímos muito nesses últimos anos. Está aqui uma equipe grande, fizeram a diferença aí dentro desses espaços, né? O próprio Edu Domingues também está aqui, que a gente criou aí no século passado uma quebra, um paradigma muito grande, Edu, lembra-se? De um projeto audacioso. Mas essa imagem corporativa tem que estar relacionado com o nome do hospital. Então, quando você pensa num sírio-libanês, você pensa no hospital de ponta. E quando você ia lá alguns anos atrás, você via iluminação muito ruim. Você via iluminação feita nos quartos de internação com lâmpadas fluorescentes tubulares, que não condizia com a imagem corporativa desse hospital. Você pegava um Einstein, você ia numa UTI do Einstein, onde a iluminação da UTI do Einstein era com um índice de reprodução de cor ruim. Então, toda essa evolução foi acontecendo dos anos 90 para cá, e graças a Deus a gente chegou num patamar bem razoável e temos ainda muito que evoluir. Mas houve um grande processo evolutivo para que a gente pudesse entender que um hospital não tem que ter cara de hospital. Eu não preciso chegar nesse hospital e olhar e falar, nossa, aquela sala de recepção precisa ter aquela cara que eu mostrei no slide anterior. Eu posso ter essa cara. Que isso pode ser um hotel 5 estrelas. Não tem cara de hotel 5 estrelas? Tem. Então, o hospital, a gente precisa transportar o usuário para um outro mundo. Para ele, inclusive, dentro daquela somatização da doença dele, ele entenda que ele está ali, não no hospital, com aquelas sensações todas que eu disse, com aquelas emoções conflitantes, mas para ele repousar, para ele relaxar. Olha que lugar bonito. Deixa ele curtir a arquitetura, deixa ele curtir a ambientação, deixa o emocional dele relaxar. A ambientação faz a pessoa. Ela faz te transportar para uma outra realidade, que não seja daquela do branco frio, branco geladeira. A luz envolve, a arquitetura envolve, a decoração envolve, é todo um conjunto de emoções relacionadas a uma logotipia ambiental. Aqui é o 9 de julho. Também parece um hotel. Com um painel lindo, artístico, você vê obras de arte, parece que você está numa galeria de arte. Então, pelo menos dentro desses últimos anos, foram transformações feitas nesses hospitais que tiraram aquele paradigma de que tem que ser aquele branco com verdinho água, com rosinha, com amarelinho, com aquelas cadeirinhas de plástico. E vamos evoluindo. Você viu o alemão Oswaldo Cruz, por exemplo, que era um hospital também que tinha uma cara de SUS, que nós brincávamos, e ele foi evoluindo. Até o HC, o Hospital das Clínicas, ele tinha aquela imagem da sala de espera. Nós já estamos introduzindo outros conceitos, outra iluminação com aparência de cor mais amarelada, para as pessoas se sentirem mais aconchegadas. Até em hospital público, maior hospital da América Latina. O sírio-libanês, a Torre Nova, também já está com outro ar. E assim vai. O Vitória, ele é um grande átrio, um grande lobby hoteleiro. O Beneficência Portuguesa do Bros, quantos anos tem? 15 anos, esse projeto, já tinha uma cara hoteleira. O Centro Oncológico, uma cara também, tem até um piano
toca-se, você chega lá, tem alguém tocando piano. Que agradável, né? Você ir no centro oncológico com aquela carga emocional negativa de fazer uma quimioterapia e você chegar e ouvir um sonzinho. São sentidos envolvidos nisso, são todos os sentidos, né, da alma que devem ser consideradas, porque afinal de contas a arquitetura tem o papel de emocionar, de se relacionar com as pessoas. Não é se relacionar com a planta baixa. Né, são espaços funcionais, né, não são espaços só projetados, são espaços vividos, que isso é muito interessante. Esse projeto aqui é de 1990 bolinha, 30 anos, quase 20 e poucos anos atrás, e você vê que a entrada dele também, quando eu mostrava, eles falavam, parece um salão de cabeleireiro. A entrada de um grande salão de cabeleireiro. E nós temos o feedback nesse projeto de que as pessoas chegavam para o hostess, e o Edu está aqui, que não me deixa mentir, que chegava aqui e falava assim, mas você, ou falava, a esposa falava para o marido, mas você não ia me trazer num pronto-socorro? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Porque foi muito audacioso para a época. Se quebrou um paradigma muito grande de que pronto-socorro era aquela situação ruim. A recepção também, com cores, instrumentos diferenciados. As próprias capelas ecumênicas nos hospitais evoluíram. Elas começaram a ter outra cara, a ter outro interesse também. São espaços onde as pessoas vão pedir pela vida, ou agradecer pela vida que tiveram. Né, muito mais para pedir, a gente sabe disso. Então, quando ela vai pedir, ela tem que estar num ambiente aconchegante, confortável, onde ela possa se relacionar com qualquer fé que ela tenha. E o ambiente faz isso. E aí vem dentro desse impacto da luz, sob o meu ponto de vista. Primeiro, fisiológico, a percepção espacial. Eu preciso da luz como mecanismo de visão. Então, eu chego no espaço, eu enxergo esse ambiente, eu consigo detectar as formas, o volume, a altura, pé direito, as dimensões. Mas também eu consigo ver as tarefas, eu consigo exercer as tarefas, as funções inseridas dentro desse espaço. E também consigo sentir esse espaço através da luz. Essa é uma concepção nova, essa é uma concepção recente. O ser humano sente a luz. Ele se relaciona com a luz emocionalmente. Não é só visão, não é só percepção visual, é emocional. E aí você tem também aquela característica, você fica sentado aqui, num laboratório, por exemplo, de análises clínicas, ou você vem para um laboratório como esse, né, totalmente inédito dentro dos grandes laboratórios. Né, olha que espaço lindo, né, das nossas queridas amigas aqui presentes. É totalmente diferenciado. Até o próprio Einstein começou também a criar uma relação diferenciada. O central de exames começou a ser mais humana. Né, não é aquilo. Né, passa a ser uma situação um pouquinho mais envolvente. O próprio quarto, né, de internação, por que não criar cenas? Cada um aqui sente a luz de uma forma individual. Ninguém sente da mesma forma. Eu gosto mais luz, você gosta menos luz. Ninguém tem a mesma pretensão de fazer uma iluminação igual e todo mundo se sinta bem. Então essa luz ela tem que ser personalizada. O quarto tem que estar com a cara do usuário naquele momento. Então ele tem que assumir a cara do dono. Ele pode ficar ali tanto um dia de internação como 6 meses. Como a gente sabe que tem. Então, no caso, a iluminação, ela tem que atender essa necessidade. Ela tem que ser flexível, ela tem que ter várias cenas. Né? Tem que ter uma iluminação para o leito com que o paciente fale, apague, por favor, que eu quero dormir, enquanto o acompanhante está lendo. Né? Por favor, essa luz está me irritando. A enfermeira, ao entrar no ambiente, não precisa acender toda a iluminação, ser desagradável com o paciente. Isso tudo parece pouca coisa, né? Parece tudo óbvio, mas não é. Acontece muito isso. Nós temos sentido muita queixa.
Quando se faz um hospital desse, um parto desse, que é pequeno, é simples, não é nem um hospital de ponta, mas você tem uma particularidade de mudar cenas. Você quer a luz do acompanhante, o acompanhante está lendo, o paciente está deitado, relaxando. Uma luz total, com arandela, luz do leito, a luz do leito mais ao painel, só a luz do painel. Você cria cenas de uma maneira muito simples, um sistema de iluminação muito simples. É uma lâmpada fluorescente colocada aqui em pé, atrás de um painel. E assim você faz cenas. Você considera o usuário como um ser humano, e não como um número e um nome de internação. O Copstar, futurista, totalmente o design diferenciado para uma elite no Rio de Janeiro, também diferenciado, exigente. Ele tem um aspecto também de toda a iluminação integrada com os elementos de arquitetura. E aí nós temos que respeitar o ritmo circadiano, Nosso corpo fala e pede esse ciclo. Esse ciclo é de 24 horas, nós temos que dormir, nós temos que acordar durante o dia, durante a noite. E é porque produz melatonina, produz o cortisol. A falta de luz produz melatonina, durante o dia produz o cortisol, e esses hormônios fazem parte do nosso organismo. Nós somos um ser fisiológico que deve viver em função disso. Só que em hospital nós invertemos isso. Então a enfermeira faz plantão de 24 horas, ela não sabe se é de dia ou de noite. Ela passa a ter distúrbios alimentares, ela passa a ter grandes problemas, inclusive de estresse, de depressão, de problemas até câncer de mama em mulheres. Isso já está constatado, em função de espaços onde ela não vive o ritmo e o reloginho biológico dela. Ela quebra. Quando ela tem uma ruptura desse ciclo, ela leva a distúrbios metabólicos e comportamentais. E hoje, em 1998, descobriu-se a melanopsina, que é uma proteína que converte o sinal luminoso em impulso elétrico. Isso está mudando toda a iluminação. Nós estamos percebendo que a iluminação não é só acuidade visual, ela é extremamente sentimental. Ela faz com que a luz, inclusive, ajude as pessoas com mal de Alzheimer, a luz azul, a luz âmbar, ela está sendo, inclusive, terapêutica. Olha que bacana isso, vai mudar muita coisa daqui para frente. E aí vem o Bros e faz um hospital com uma sala cirúrgica, luz natural, que ele vai falar depois para vocês. Luz natural. E aí, quando eu dou isso nas aulas lá de pós que eu dou, Bros, todo mundo fala, nossa, mas ele pôs janela na sala cirúrgica. Pois... E funciona. O médico, muitas vezes, fica aí 12 horas numa cirurgia. Por que não enxergar se é de dia, de noite? Por que não se está sol, se não está, se está chovendo ou se não está? O que impede? Sendo protegido, sendo por uma face sul, tendo um brise de proteção do calor, na incidência de luz solar, pode-se ter uma relação com a luz natural. Por que a arquitetura nossa, num país tropical, ela é tão fechada para dentro? Por que ela não se integra com a iluminação natural? Que é outro ponto também. As UTIs, nós começamos a trabalhar com iluminação, as UTIs não tinham janela, dia e noite da mesma forma. 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, era sempre a mesma iluminação. Como você faz uma pessoa reagir a uma doença com mais facilidade nessa situação? Vivendo neste ambiente, vivendo nesta condição. Cadê o reloginho biológico dela? Ela não só vai tardar mais a melhora, como também ela vai ter distúrbios. Porque num CTI você tem pessoas que ficam longos períodos de internação. Não sou eu que estou inventando, A própria medicina já comprovou isso. E aí nós fizemos uma dimerização em box de CTI há 20 anos atrás, onde nós pusemos a dimerização atuando em intensidades diferentes, porque são pessoas que reagem diferentemente da luz. Então eu posso escolher uma luz que seja mais agradável para mim. E falar para a enfermeira, por favor, reduz um pouquinho. Não, um pouquinho mais. Agora eu quero relaxar, estou morrendo de dor de cabeça, quero dormir, abaixa um pouco. Não, agora vai fazer um procedimento, sobe um pouquinho. Isso é simples dimerização.
é o respeito ao ser humano. É isso que nós temos que atender. A outra situação nesse projeto maravilhoso que ele tem, na área de internação, ele tem um jardim em todo o andar de internação. Então as pessoas que estão aqui nos quartos estão voltados para um jardim, está vendo a iluminação natural, está sentindo a iluminação natural. A enfermagem está vendo e participando desse ritmo circadiano durante o dia, durante a noite. Então é uma coisa muito elementar, fundamental para uma área de saúde. Falar em saúde, então é uma contradição muito grande se criar um ambiente hospitalar promovendo uma doença, não pensando na condição fisiológica do ser humano e aumentando a condição negativa fisiológica dele, não promovendo a melhoria da saúde dele. É uma antítese. E aqui foi um projeto feito também no século passado. É bacana falar século passado, né? Muito tempo atrás, século passado, né, Paula? Século passado. E aí você vê que foi totalmente quebrada toda aquela situação transformadora que foi esse projeto, muito criticado, muito comentado, mas foi um projeto que quebrou uma tendência do branco frio. E ele foi todo montado, enfim, o livro explica bem esse projeto, mas ele tem uma cara que a gente brinca, parece um show da Disney, né? Ele não tem nada a ver com cara de hospital, mas ele foi um parâmetro diferenciado de como usar. Valeria a pena usar, né? O cliente ousou e nós tivemos bons resultados, tanto que foi ampliado várias vezes e até hoje está sendo utilizado de uma forma bem positiva. Mas ele ousou. Se desse certo, tudo bem. Se não desse, também recuava. Mas deu muito certo porque ele foi muito bem aceito. Mas não tinha nada a ver com o hospital. Aqui você vê as luzes coloridas, a concepção toda da arquitetura, totalmente inusitada. Aqui também outro detalhe. Enfim, aí como eu falei, o hospital de ontem, o hospital de hoje e o hospital do amanhã. O que seria o hospital do amanhã? Existem várias hipóteses de como transformar esse hospital com a tecnologia que nós estamos vivendo. Né? Falamos muito disso já. A medicina está evoluindo muito, então aquelas cirurgias que ficavam 10 dias no hospital, hoje praticamente saem horas, ou no dia seguinte. Será que vamos precisar dos hospitais com tantos leitos hospitalares? Será que os hospitais vão precisar serem tão grandes? Será que a tecnologia hoje de ultrassom não vai ser como já tem hoje os equipamentos? Não vai ser um iPadzinho que você vai na casa da pessoa e faz um ultrassom? Né? Será que os equipamentos de ressonância não vão ser portáteis? Não sei. Né? Os aplicativos aí dos telefones dos grandes fazem tudo hoje em dia, por que não? As cirurgias robóticas estão aí. Né? Hoje nós temos grandes salas cirúrgicas, iluminando as salas cirúrgicas, inclusive projetando as salas cirúrgicas, onde o médico está lá em Denver, no Colorado, fazendo uma cirurgia aqui robótica, né? Nem está presencial. Então, o que seria esse hospital do futuro? Né? Aí vem o NXT, que ele criou um quarto do futuro, onde, inclusive, os enfermeiros são robozinhos, já vem com a comidinha, já vem medindo a pressão, já vem aplicando injeção, e são robozinhos com essa característica toda futurista. O paciente já acessa junto com o médico o prontuário dele ali mesmo. Né? Já vai todo, ele vai cobrando, né? Vamos saber, sei lá, se vai ser isso ou se não vai, de repente não acontece nada disso, a gente até retrocede. Mas, enfim, existem várias condições aí para se criar o que vem a seguir. E vem uma característica já real, existente, que são os shells.
aumentar a velocidade de construção dos hospitais, não se transformar os hospitais nessas grandes massas de construções que se demora 3, 4 anos, muitas vezes, e se transformar isso em grandes cubículos pré-moldados e se leva em caminhão. Então, os quartos vão ser encaixados. Aí eu me pergunto, né, será que é viável, como se faz em navio? Os transatlânticos são feitos assim, são todos feitos em estaleiros e são levados e montados. Né, por que não? Hotéis, a gente tem hotéis onde os banheiros dos hotéis são montados e são depois levados prontos para a obra. Né? O hospital me parece que ainda no Brasil não tem isso, mas talvez seja um futuro. Eles serem feitos e fabricados numa grande área industrial e montados, isso como se fossem grandes cubículos. Aí vem uma questão também, isso foi feito no Brasil no século passado? Aquele hospital paulistano foi feito assim, né, Edu? E explica, 20 e poucos anos atrás, ele foi todo montado em um depósito, em um galpão, e ele foi todo levado para o hospital em partes. E ele foi montadinho como se fosse um Lego na obra. E por quê? Porque o hospital não para. O hospital paulistano ele estava em operação e não se podia parar um hospital em operação para se fazer uma reforma. Que isso é dramático, tem custo. E aí sim se pensou exatamente nesse grande sistema industrial pré-moldado para se levar na obra e ser montado no local. Então, quando se está se falando no Hospital do Futuro, a gente diz que no Brasil já foi feito. Isso que é muito bacana também dos grandes profissionais que estão até aqui presentes. Eu vou deixar a última mensagem para terminar, porque o Bros tem muita coisa para falar aqui, não vou cansar muito vocês. Queria deixar uma última mensagem, que se tocarmos com o mesmo dedo na mesma tecla, escutaremos sempre a mesma música. Para escutar outra música, necessitamos mover outros dedos, outros músculos e outros neurônios. Isto é iluminar para emocionar.